Estou aqui com o Dr. Valery Fogen, que é professor de neurologia e neurologista. Valery, o que é um neurologista? Neurologista é um médico, especificamente treinado em doenças do sistema nervoso, ou seja, doenças do cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. Ouvi dizer que um derrame também é chamado de ataque cerebral. Isso é semelhante a um ataque cardíaco? Sim, algumas pessoas chamam um derrame de ataque cerebral para enfatizar a emergência que ele requer. De modo geral, e em termos leigos, o derrame pode ser definido como uma lesão vascular aguda do cérebro. E quais tipos de derrame existem? Dependendo dos mecanismos do derrame, o derrame pode ser causado por coagulação sanguínea no vaso cerebral e é chamado de derrame isquêmico. O estreitamento dos vasos cerebrais também pode resultar em derrame isquêmico, derrame que é causado por falta de suprimento de sangue para uma área específica do cérebro. Outros tipos de derrame são causados por ruptura dos vasos cerebrais e se o sangue do vaso rompido entrar no cérebro, é chamado de hemorragia intracerebral, e se o sangue entrar na área ao redor do cérebro, é chamado de hemorragia subaracnoide. Imagino que o sangue não fornecendo mais oxigênio e nutrientes para as células cerebrais danificaria o cérebro. Sim, mesmo uma interrupção muito curta no suprimento de sangue, uma pausa de 7 segundos no suprimento causa danos irreversíveis ao cérebro afetado. Todos nós vamos envelhecer, então presumo que todos corremos o risco de ter um derrame. Posso prevenir um derrame? Sim, essa é uma boa notícia sobre o derrame. Embora seja um distúrbio muito sério e debilitante, ele pode ser prevenido em até 85% dos pacientes. Tudo o que é necessário ou tudo o que requer é saber se você está em risco de derrame, quais são seus fatores de risco e então tomar medidas adequadas para controlar seus fatores de risco. Você falou sobre fatores de risco. Quais são eles? Sim, os fatores de risco mais comuns, para derrame são pressão arterial elevada, tabagismo, doenças cardíacas, diabetes e colesterol alto. E se eu reduzir esses fatores, vou reduzir meu risco de derrame? Definitivamente, e de forma muito substancial. Como eu disse, em 85%, então 8 em cada 10 pessoas podem evitar completamente o derrame. E se eu já tiver tido um derrame, posso evitar que aconteça novamente? Sim, embora pessoas que já tiveram um derrame o, estejam em risco aumentado de derrame recorrente e aproximadamente 2 em cada 10 pessoas têm um derrame recorrente no primeiro ano após o derrame e 1 em cada 10 tem derrame recorrente até 5 anos após o derrame e cerca de 1 em cada 20 pessoas tem um derrame recorrente depois disso, 5 anos. Mas certamente existem maneiras de prevenir o risco de derrame recorrente. E a primeira coisa a saber e cuidar é saber a causa do seu derrame e tratá-la adequadamente, corrigi-la. Por exemplo, se a causa do derrame foi a ruptura de um aneurisma no cérebro ou foi devido ao estreitamento da artéria cerebral no pescoço, por exemplo, então pode ser oferecida uma cirurgia para corrigir essas anomalias. Se o derrame foi causado apenas por pressão arterial elevada, então controlar adequadamente sua pressão arterial poderia reduzir seu risco de derrame de forma muito substancial. Poderia reduzir seu risco de derrame? Sim, essa é a primeira estratégia para reduzir o risco de derrame recorrente. Em segundo lugar, você deve certamente aderir muito de perto às recomendações dadas a você pelo seu médico, tomando medicamentos regularmente, sem interrupções.
Mesmo que você se sinta perfeitamente bem e ache que não precisa mais de medicamentos, não pare de tomar medicamentos a menos que seja aconselhado a fazê-lo. E em segundo ou terceiro lugar, você deve controlar seus outros fatores de risco de derrame, os fatores de risco que mencionei antes, pressão arterial elevada, colesterol alto. Você deve certamente parar de fumar, controlar sua doença cardíaca, se possível, ou tanto quanto possível. Se eu estiver em um evento social como um churrasco e notar que alguém está se sentindo mal e suspeitar que pode estar tendo um derrame, há algum teste que eu possa fazer? Sim, no caso de um derrame grave, é bastante óbvio que o paciente está tendo um derrame. Se você puder observar sinais óbvios de fraqueza no braço ou perna de um lado do corpo, perda de consciência ou perda de fala, então o diagnóstico geralmente não é um problema. E a maioria das pessoas reconhece esses sintomas como um derrame e busca atenção médica imediata. O problema surge quando esses sintomas são sutis ou transitórios por natureza. Resolvendo-se muito rapidamente, apenas em alguns segundos ou minutos, e esse é o problema para diagnosticar os sintomas. Existem alguns testes simples que todos podem usar para diagnosticar os sintomas sutis de um derrame. Por exemplo, você pode pedir à pessoa para levantar seus braços até o nível dos ombros e fechar os olhos. E se um dos braços cair, isso significa fraqueza nesse. Certo. Isso pode ser um sintoma de derrame. Você também pode pedir à pessoa para dizer uma frase simples. E se a fala estiver arrastada, ou a pessoa não conseguir repetir a frase, ou se a pessoa não conseguir entender seu pedido, isso também pode ser um sintoma de derrame. Então você pode pedir à pessoa para sorrir e se metade do rosto estiver caída, então isso também pode ser um sintoma de derrame. Então, em todos esses sintomas acontecendo, e você pode observar os sintomas, mesmo que você não tenha certeza se é um derrame ou não, você deve buscar atenção médica imediata, imediatamente. E se uma pessoa estiver sentindo uma dor de cabeça muito forte, isso poderia estar relacionado a um derrame? Sim. Uma dor de cabeça muito forte, incomumente forte, ou um padrão incomum de dor de cabeça pode ser um sintoma de derrame sem quaisquer outros sintomas, apenas uma dor de cabeça forte, incomumente forte. Pode ser um sintoma de um dos tipos mais devastadores de derrame chamado hemorragia subaracnoide. Eu ouvi a expressão tempo é cérebro. Você poderia explicar o que isso significa? Sim, o tempo é cérebro de fato e o tempo perdido muitas vezes significa cérebro perdido. Se quaisquer sintomas de derrame estiverem acontecendo ou você apenas suspeitar de um derrame, você precisa ir ao hospital o mais rápido possível. Então, você não contata seu médico de família ou liga para um parente. Você chama uma ambulância. Você chama uma ambulância imediatamente e vai para o hospital. Se uma pessoa estiver tendo um derrame, quais são os tipos de coisas que ela pode sentir? Quais são os sintomas? Existem alguns sintomas de derrame que são chamados de sinais de alerta. Eles podem preceder o derrame ou podem ser os sintomas de um derrame em desenvolvimento. E os sintomas mais comuns são perda súbita de dormência ou fraqueza no braço ou perna, especialmente de um lado do corpo, confusão súbita, dificuldade para falar ou entender, perda súbita de equilíbrio, coordenação, tontura, perda súbita da capacidade de engolir, dificuldade súbita de enxergar em um ou ambos os olhos, e como eu disse antes, dor de cabeça súbita, inesperada ou incomumente forte, sem causa conhecida. Me disseram que se você tiver um derrame deste lado do cérebro, pode perder o movimento do lado oposto do corpo. Isso me parece um pouco estranho. Por que assim? Sim,
A forma como o funcionamento do corpo é organizado, então, na maioria dos casos, o movimento do lado direito do corpo, o funcionamento é controlado pelo lado esquerdo do cérebro e, o contrário, o lado esquerdo do corpo é controlado pelo lado direito do cérebro. Mas há partes do cérebro que controlam ambos os lados, e essas partes são chamadas tronco cerebral ou parte central do cérebro. Ouvi dizer que as pessoas podem se sentir mal e apresentar sintomas semelhantes a um derrame, mas que não duram, que isso é chamado de AIT ou mini derrame. O que eles querem dizer com isso e isso realmente importa? Sim, existe um termo chamado ataque isquémico transitório ou AIT, ou algumas pessoas chamam de mini derrame. Isso se refere a sintomas de lesão vascular aguda do cérebro que duram menos de 24 horas. Na maioria dos casos, os sintomas duram apenas alguns segundos ou minutos, mas não devem ser ignorados porque muitas vezes são os primeiros sinais de alerta de um derrame, que frequentemente levam a um derrame. E tomar medidas oportunas. Para controlar o AIT, entender a causa subjacente do AIT pode prevenir que um derrame aconteça. Portanto, é muito importante reconhecer esses sintomas e obter atenção médica imediata. Professor Fagan, muito obrigado. Obrigado.